Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu estou muito feliz porque eu estou reparando uma gafe que eu cometi no passado. E eu estou muito contente por ter tido essa oportunidade. Eu estou recebendo aqui o Miguel Lucian e eu fico muito feliz a partir do momento em que ele aceitou o meu convite. Daqui a pouco eu conto para você por que eu estou reparando uma gafe. Mas antes, eu gostaria muito de pedir, já dando as boas-vindas, né, dizendo que é um momento muito especial recebê-lo aqui, Miguel, pedir para que você já inicie se apresentando, né, contando um pouquinho quem é o Miguel para todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Bem-vindo! Boa noite, Kátia. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar conversando aqui contigo. Mas o meu nome é Miguel Lucian, como tu bem já me apresentou. Sou formado em Educação Física, apaixonado pelo movimento. O meu propósito de vida é melhorar a vida das pessoas através do exercício físico. E através disso, então, eu tenho me conectado com uma série de iniciativas que eu venho desempenhando aí na minha carreira profissional. Entre elas o Vamos Pro Core, que foi o que aproximou eu e a Kátia, né? No primeiro momento a Kátia e o Dani, depois eu e a Kátia. E estou muito feliz pelo convite, muito bom falar sobre o que a gente gosta, sobre o que a gente ama fazer e estou aí à disposição. Além de ser maratonista, já vamos aqui incluir o Além maratonista. de ser maratonista, com muito orgulho que é um desempenho físico, mas exige muito da nossa parte mental e uma maratona te ensina muito mais do que a parte física, a parte mental, e controlar isso é fantástico, porque a maratona te deixa legados na parte profissional também, e é por isso que eu gosto tanto e sou entusiasta da corrida, inclusive. Concordo. Você sabe que há um tempinho, há mais ou menos um mês e meio, eu entrevistei um professor de beach tênis, que era um executivo, que deixou o mundo corporativo para dar aulas de beach tênis. E aí nós estávamos falando quanto no mundo corporativo ele tinha aplicado as técnicas de beach tênis e o quanto no mundo dos esportes ele tinha aplicado as regras do corporativo. E eu sinto exatamente isso, Miguel. A cada ciclo de maratona, eu aprendo a viver novos conceitos de vida e a explorar a vida, tanto no mundo corporativo, como a vida pessoal, a profissional, de uma forma geral, de uma outra forma. Eu digo que não existem dois ciclos iguais. Eu acabei de fechar meu 5º ciclo de maratona há exatamente 10 dias. E vivi, eu acho que o meu maior desafio até hoje, fiz a Maratona de São Paulo, e realmente senti na pele o que são as subidas da Maratona de São Paulo. Tive a oportunidade de fazer a prova todo, o percurso todo com uma filha minha. As minhas filhas correm maratona também, e uma delas fez comigo, uma fez praticamente o circuito todo de Chicago, e agora a outra fez comigo praticamente o circuito todo de São Paulo. E eu falei que do jeito que eu entrei nesse ciclo, 1.200 quilômetros depois, e uma prova de 4 horas, fez com que realmente eu saísse muito diferente. Então, é muito além do que a corrida, né? É todo um aprendizado, uma construção, um exercício de paciência, de estratégia. Eu falo que na maratona a gente aprende até a sobreviver, né? Porque você precisa levar no seu bolso tudo aquilo que você vai precisar nas próximas horas, né? Tudo que vai garantir a sua performance e o resultado que você está desejando. Então, se você errar na estratégia do que você leva no bolso, automaticamente, às vezes, você comprometeu todo o seu percurso, né? Então, cada decisão se torna fundamental. E você sabe que nessa Maratona de São Paulo, cada decisão realmente pode te incluir ou te tirar da prova. É uma prova que começa no quilômetro 34 e se define no 37. E quando você já está ali no limite do limite, né? Então, eu concordo com você. Né? Eu penso que todo mundo, um dia na vida, deveria ao menos ter a oportunidade de fazer um ciclo de maratona. E não é fazer a maratona, é fazer o ciclo de maratona. É entender o que é o compromisso do primeiro momento que você diz eu vou correr uma maratona até o dia que você passa pela linha de chegada e coloca a medalha no peito. Porque é uma história.
Ali, quando você está passando naquela linha de chegada, é uma história de 4 meses, de 16 semanas, de quilômetros e quilômetros rodados, né? Que se eternizam dentro de você, né? Pô, em primeiro lugar, que coisa linda. Eu fiquei imaginando como deve ser a sensação, tanto tua de completar uma maratona com uma filha, quanto da tua filha de completar a meia maratona com uma mãe, cara, e com a mãe. Meu Deus, isso deve ser um marco, um momento na vida, uma emoção que eu não consigo nem imaginar como deve ser. Pô, parabéns, cara, que legal que tu pôde viver isso. Cara, eu não sei dizer quantas pessoas que conseguem ter essa emoção que tu teve. Cara, que coisa linda. Quem me dera um dia eu conseguir fazer uma prova, uma maratona, um 3, 5 e 10 com meu filho, com minha filha, eu vou me lavar chorando. Mas o que tu disse é o que eu assino embaixo. Logo depois de eu ter feito a primeira maratona, me perguntaram, Miguel, é fácil fazer maratona? Eu falei, olha, fazer uma maratona é razoavelmente fácil, o difícil é treinar para maratona. Né? Aqui na região sul, a gente tem todos os climas possíveis dentro de um dia. Né? Então, tem dias que tu tem que ir para a pista com geada, com temperatura próxima dos 0 graus, e tu tem que ir para a pista para fazer 25 quilômetros. E aí tu começa a prova correndo com 0 graus, cheio de casaco, começa correndo, fazendo treino, e 1h30 depois já está 15 graus mais quente, e tu sai dali com sol na cara e tendo que recolher todos aqueles casacos, e escuro, tu sai de casa escuro pra caramba, então aqui tem um difícil, é um pouquinho mais difícil, eu acredito que em outras regiões, em função do clima, e chuva, tu ter a disciplina, a motivação para levantar da cama e treinar às 5 da manhã, para que às 7h30 tu já esteja trabalhando, isso é o difícil, né? Tu ter que atrasar um domingo com a família ou um sábado com a família porque tu tem um longão para fazer, isso é o difícil. Agora, tu ir para a prova, encontrar todos os teus amigos, fazer aquilo que tu tanto sonhou, tu ter aquela injeção de ânimo, aquele gás que o dia de prova te reserva, essa é a parte gostosa. Tu chegar ali bem treinado é que é o difícil, né? Cumprindo toda a planilha, né? Isso, é isso aí. Depois da minha primeira maratona, eu também sou colunista e comentarista do Grupo A Hora aqui, eu escrevi uma das minhas colunas sobre isso. Se não me engano, foram os 7 maiores ensinamentos de uma maratona. E uma dessas era isso, cara, tu ter foco e tu pensar, não, o treino não é o treino é um degrau que vai me fazer chegar mais perto do meu objetivo principal, né? Então, cara, a gente quem é corredor, quem é maratonista adora falar disso, né? Porque é uma cachaça, a gente brinca. Falando, né? No meu, eu tinha um dos longos desse ciclo agora, de 32 quilômetros, e a minha agenda estava assim, transbordando. E eu olhava e não fechava. E a minha filha tinha pedido se eu faria alguns longos com ela, porque ela tinha acabado de sair de uma lesão, e ela falou, eu queria estar com você para me sentir mais motivada. Então, a gente tinha feito um pacto que a gente faria os longos juntos. Mas esse de 32, eu falei, eu preciso fazer meu longo de 32 sozinha, na velocidade que eu sinto que eu tenho que fazer, sem me preocupar com a Luísa. Eu tenho que fazer olhando para a minha nutrição, olhando para os suplementos todos que eu quero levar. Então, eu fiz um treino teste para já entender tudo. Eu vou usar o cabo de quanto, com cafeína, sem cafeína. E todos os longos que a gente fazia junto, eu acabava sempre mais focada nos tempos dela, para que ela não se machucasse mais e tal. E eu falei, não, esse eu preciso fazer sozinho. Então, o que eu fiz? Eu determinei que eu ia fazer o longo numa quarta-feira, para no sábado fazer mais 25 com ela, que era o longo dela daquela semana. Então, eu peguei numa quarta-feira, eu levantei às 2 horas da manhã, e eu fui fazer o meu longo na esteira, e fiz meus 32 quilômetros na esteira, com o bolso cheio de gel, com a garrafinha de água, com tudo que você pode imaginar, cápsula de sal, tudo que você pode imaginar. Quando era? Eu comecei 2h30, quando eram 5h30, eu estava literalmente desligando a minha esteira, indo para o banho, tomar banho. 6h30, eu estava sentada na frente do meu computador para trabalhar, comendo uma fatia de pão e um pouco de uva, que eu estava morrendo de fome, e começando a trabalhar. E aí eu falei, bom, agora eu estou em paz, agora está tudo certo. E aí eu falei, só não posso voltar para o meu técnico, que eu vou fazer outro longo antes de fazer o longo, porque ele não vai me deixar fazer esse outro longo. E a Luísa estava super insegurança, mãe. Você vai fazer comigo, né? Porque eu não fiz nenhum 25 ainda nesse ciclo. Isso aqui. Eu falei, não, eu vou fazer com você.
Falei, faz assim, eu faço uns 22, e aí você termina os últimos 3 sozinha, pode ser? Pode ser. Bom, resumindo, eu fiz os 25, terminei o treino, salvei no relógio, passei para o meu técnico, olha, eu não vou mentir para você, e o dia que eu tiver que esconder alguma coisa, não faz sentido mais eu fazer um ciclo de maratona. Então, eu tô te contando a verdade. Eu fiz 2 longos essa semana, porque você sabe do meu propósito de fazer esse ciclo com a Luísa e finalizar com ela, e você sabe de todas as dores que ela tinha sentido, enquanto para ela está sendo importante fazer esses longos com ela. Então, assim, eu sei que eu transgredi uma regra, mas eu gostaria que você soubesse que eu estava sentindo o meu corpo, eu estava zerada, eu estava bem, eu estava sem dor, eu não me pus em risco em nenhum momento. Se eu tivesse sentido qualquer coisa, eu teria parado antes, eu tinha feito um bom recovery, eu faço manutenção toda semana com fisioterapia, o fisioterapeuta tinha dado ok, falou, tá tudo certo, fica em paz, tá sem nenhuma lesão, nada. Então, assim, fiz um movimento que não estava previsto 12 e não 25 para esse dia, eu fiz 13 a mais, mas, por favor, leve em consideração o pedido de uma mãe. E aí ele assim, eu tenho medo de você, eu nem vou responder o que eu tinha que te responder, tá tudo certo. São as histórias que acabam ficando do ciclo, né? Que depois que passou, a gente ria sozinha, eu e ela, né? Porque daí deu tudo certo, ela fez todos os longos e tudo. E a gente não só fez a prova, como a gente fez todos os longos do ciclo junto. Então foi um momento de estar juntas mesmo, né? Mas foi um período de muito aprendizado, extremamente positivo, né? Mas eu preciso contar... É um autoconhecimento, né? De autoconhecimento. É. E de respeito também. Porque o que eu falei para ela, eu falei, Lu, o mais legal foi que nesses 4 meses de ciclo, nós não tivemos uma indisposição em nenhum treino. Uma entendeu a outra o tempo todo e nós terminamos todos os treinos dando risada e respeitando os limites uma da outra. E foram momentos de muita conversa, de muita reflexão, do que a gente vai fazer nos próximos passos na nossa vida esportiva. Então, isso que eu acho que é o mais legal, sabe? Eu acho que o esporte ele proporciona para a gente uma experiência muito positiva, né? No sentido de nós realmente explorarmos aquele momento de uma forma funcional e não simplesmente viver o momento. Então, cada instante desses momentos tiveram uma conotação muito boa, uma lembrança muito boa, é uma memória eternizada dentro de nós, sem contar o número de fotos, né? Porque aqui em São Paulo, se deu um passo no Ibirapuera, 200 fotos, mas um passo no Ibirapuera, 300 fotos. Então, eu sei que o percurso inteiro, a gente nunca viu tanta foto como a gente viu, e no nosso aplicativo está cheio de foto igual, porque as duas estão uniformizadas, correndo, só mudam um tênis ou um boné, mas está tudo mais ou menos na mesma posição. Mas eu falei, tudo bem, a gente entende. Cada um teve a sua história. Ah, que legal. Mas eu preciso contextualizar por que eu falei que eu estava aqui me redimindo, né? Fazendo uma grande reparação. Porque, na verdade, preciso contar a história toda. Eu, na verdade, dou consultoria para um médico, um cirurgião bariátrico da região, de Encantado e Lajeado. E a gente está com um projeto novo que é levar um propósito de gerar bem-estar para o atleta. Então, eu fiz para eles essa sugestão, fiz para eles, trouxe essa ideia, e aí nós visitamos diversos lugares aqui em São Paulo, eles vieram para cá, visitaram várias academias, viram alguns equipamentos, visitaram um lugar que eu faço fisioterapia, que é uma fisioterapia ativa, que é para o atleta, e não é para o lesionado, também trato o lesionado, mas trato o atleta que quer fazer manutenção, que quer ganhar força, que quer ganhar performance. E a gente foi conhecendo uma série de equipamentos, de ferramentas que auxiliam muito, inclusive algumas que eu uso, tipo botinha de compressão, a piscina de gelo, muitas coisas que eu uso. E eu fui propondo para eles, poxa, por que a gente não leva para a clínica? A gente tem um espaço na clínica de Lajeado, seria muito legal se a gente conseguisse implementar algumas ideias. E eu acredito muito, Miguel, que o esporte ele transforma de fato a vida, as relações familiares. Então, eu trabalho com o processo de terapias, mas terapias visando o bem-estar, a mudança de qualidade de vida, a postura, como eu me relaciono com as questões da minha vida. E eu acredito que é fundamental que o esporte faça parte dessa rotina da vida das pessoas, para que elas realmente se conectem com o bem-estar na sua totalidade. Eu não sou só mente, eu não sou só corpo, mas eu sou um conjunto. E quando esse conjunto caminha trabalhado na sua totalidade, o resultado é muito diferente. E aí eles acharam super bacana a ideia e a gente está criando uma série de mecanismos para implementar tudo isso daqui a pouquinho.
E aí eles comentaram, nossa, sabia que em Lajeado tem um movimento, chama Vamos Pro Corre, é do Daniel. Eles falaram dessa forma para mim. Tá bom, é do Daniel, quem que é o Daniel, né? Não, vou te passar o contato do Daniel, né? O doutor Diego falou, eu conheço o Daniel, vou passar o contato do Daniel. Tá bom, me passou o contato do Daniel. Eu passo uma mensagem para o Daniel, Daniel, tudo bem? E me passou o seu contato com o doutor Diego. Olha, achei super bacana, entrei no Instagram, vi o movimento de vocês. Meu Instagram foca muito na parte esportiva, de bem-estar, de qualidade de vida. Será que você aceita um convite? Aceito. No dia que ele chegou e que ele começou a contar, vamos pro corre, porque é um projeto meu e do Miguel, eu acho que eu cometi uma gafe, né? E aí, assim, eu fui muito cinza, sabe? Eu falei, meu Deus, e agora? Até que chegou um momento que eu falei, Daniel, quero pedir desculpa. Transmite as minhas desculpas para o Miguel, porque eu não imaginei que fosse uma parceria, né? Mas aquilo ficou dentro de mim, muito mal resolvido. Eu falei, meu, que meleca que eu fiz, né? Então, eu falei, ó, eu vou chamar o Miguel, porque eu não quero deixar isso em aberto dessa forma, e até porque ele daí começou a contar que você era maratonista, que vocês tinham sonhos em comum, que vocês têm propósitos de vida bastante semelhantes no que diz respeito à qualidade de vida, levar o bem-estar para as pessoas, né? Aí eu falei, não, então agora eu tenho mais uma oportunidade de fazer uma entrevista e falar sobre alguma coisa que eu gosto muito. E aí pedi para ele me conectar a você, né? Mas eu queria que você me contasse o seguinte, Miguel, como começou a sua história no esporte? Né? Em que momento você disse, eu descobri que eu sou apaixonado por esporte? Cara, é curioso, né? Porque eu moro numa cidade de 95 mil habitantes, né? Que dentro da nossa região é como se fosse a capital da nossa região, né? Do Vale Que do ela já Taquari, aqui no Rio, que é Lajeado, aqui do Rio Grande do Sul. Mas eu sou natural de um município pequeno e de uma localidade que é menor ainda dentro daquele município. Eu sou natural de Tamanduá, um local que hoje tem 400 habitantes, né? E a gente, quando é natural do interior, o movimento, o exercício físico não é uma opção, é natural, né? A gente corria, entendi. vivia brincando no arroio, andava de bicicleta, subia em árvore. O nosso divertimento, eu tenho 35 anos, né? Então, se a gente voltar no tempo aí, 20, 25 anos atrás, era isso, né? A nossa atividade era isso. Então, eu sempre gostei. E aí, quando eu entrei para a área do esporte, principalmente quando fui para a escola, pô, me descobri, aquilo ali fez todo sentido para mim. E aí, na época que eu tive que escolher uma profissão, no final do ensino médio, assim, cara, gosto de tudo quanto é tipo de esporte que me envolvo, não sou muito bom em nenhum deles, mas para mim não faz sentido trabalhar com alguma coisa que seja diferente disso. E entrei na faculdade de Educação Física, já aqui em Lajeado, e sempre tive a certeza que era o que eu queria. Só eu não sabia o que eu queria dentro da Educação Física, porque oferece uma gama de possibilidades, né? Pode ser personal trainer, pode ser preparador físico, pode ser professor em escola, tu pode trabalhar com iniciação esportiva, tu pode... É muita coisa. E para ser bem sincero, Kátia, eu nunca tive a certeza do que eu queria. Nunca tive. Né? Então, eu ia nas palestras e eu ouvia os professores dizendo, não, porque vocês têm que saber para onde vocês querem ir. E, cara, nada fazia sentido para mim. Eu gostava, eu amava o esporte. E, em contrapartida, eu fui tendo todos os tipos de experiência possíveis. Eu trabalhei em academia, eu trabalhei na assistência social da prefeitura do meu município natural, eu trabalhei com corrida de rua, eu fui personal trainer, eu fiquei mais de 10 anos atendendo grupos de terceira idade que eu achava o máximo, e eu percebi que o que fazia sentido para mim era trabalhar com aquelas pessoas que não tinham a mesma relação positiva com o exercício, com o esporte que eu tinha. Então, Olha, eu gostava de pegar os clientes que tinham dificuldade de fazer exercício, que não gostavam de fazer exercício. E eu tinha uma margem um percentual de sucesso muito grande de reverter esses casos. De mostrar que o exercício podia ser bom, de ressignificar o exercício, né? Então, depois de eu ter feito o curso de PNL, de coach de carreiras, eu consegui identificar qual é que era o meu propósito de vida, que é o que eu te falei, né? Melhorar a vida dos outros através do exercício. Então, eu criei um método, estou desenvolvendo agora um aplicativo, comecei a focar
tudo nisso. Então, já são 11 anos que eu trabalho com organização de corridas de rua, e aí, no momento que o aplicativo que a gente está desenvolvendo é totalmente voltado ao público sedentário. Tá? Então, é bem legal. A nossa ideia é transformar tudo numa brincadeira, numa gamificação, para que a pessoa comece a gostar de se movimentar, né? E quando o Dani me procurou com a ideia do Vamos Pro Corre, e eu e o Dani, a gente se conhecia da corrida de rua, né? A gente se encontrava na pista para os treinos, a gente conversava, trocava ideias, e dentro de uma das tarefas que eu tenho no meu método de trabalho, eu ensino as pessoas a fazerem o detox das redes sociais, a escolherem pessoas positivas, perfis positivos que se relacionam bem com o esporte. E um dos perfis que eu sugeria era o do Dani, inclusive. E eu falei isso para ele. E quando ele viajou, fez a maratona de Boston, e ele voltou, então, com muita ideia. Não, a maratona de Boston, voltou com muitas ideias. Agora, recente, ele fez a de Chicago também, né? Mas ele voltou com muitas ideias porque percebeu alguma coisa que era muito forte nos Estados Unidos e que aqui já acontecia também, que são as comunidades de corrida, né? Sim. E em uma meia maratona na cidade de Porto Alegre, ele disse: Miguel, eu tenho uma ideia, cara, acho que é um negócio muito legal, cara, um negócio muito legal, eu quero trocar uma ideia contigo. Essa semana eu tô na correria, não vai dar, mas me fala alguma coisa por alto. Ele falou para mim, eu disse: cara, isso é muito legal, vamos fazer. Aí a gente tomou um café, e numa terça-feira, na quinta-feira a gente já tinha a logomarca, o nome, tudo pronto, e na quinta da semana seguinte a gente fez a primeira edição, e a gente tinha uma expectativa muito baixa, tipo, cara, quantas pessoas tu acha que vai dar? Eu lembro que o Dani falou, não, eu acho que vai dar umas 30. Eu falei, não, eu acho que vai dar umas 50. Kátia, deu mais de 100 pessoas na primeira edição. Nossa, que máximo. E tipo assim, porque eu e o Dani, nós somos pessoas que a gente se dá bem com muitos outros corredores, né? Eu, por me envolver tanto tempo com organização de corrida e também com assessorias, e o Dani, por viver tanto tempo no meio da corrida, nós tínhamos muitos amigos corredores. Então, a primeira edição foram praticamente todos que eram da nossa bolha, eram corredores. E ontem a gente chegou à 67ª edição do Vamos Pro Corre. E, Kátia, mudou completamente o nosso público. A galera que está com a gente já não são mais os corredores, os que treinam para meia maratona, é a galera que é entusiasta, que gosta e passou a ver no Vamos Pro Corre uma opção divertida, lúdica, recreativa de se movimentar. E aí o Dani fomos construindo de uma forma que fosse um negócio leve. Todo mundo sabe que é toda quarta-feira, 19h30, saindo de algum local da cidade, e toda quarta-feira é um tema diferente. Para te ter uma ideia, a gente já fez edições que a gente convidou o pessoal para correr de pijama, e o pessoal foi. Eu vi, faz pouco tempo do pijama. Tinha gente super produzida de pijama. Eu vi, faz pouco tempo. Sim. Sim, acho que tem um mês, mais ou menos, que foi de pijama. Eu acho que foi, um mês e meio, talvez. Lembra do coelho da Páscoa também, que você estava de coelho, não estava? Sim, cara, foi uma edição que eu não pude estar, estava fora por compromissos profissionais, mas e tem sido lindo, sabe? Porque tá profundamente ligado ao meu propósito de vida, né? E o que a gente tem conseguido fazer é fantástico. A gente tem relatos incríveis. Um casal que não fazia nada, não caminhava, não corria, não ia para academia, não fazia nada. Eles começaram a ir na brincadeira, gostaram, hoje se inscrevem em provas, estão se preparando para um triatlo, tipo, coisa que era totalmente inimaginável há um ano atrás, sabe? Então a gente está devagarinho, de uma forma muito modesta, humilde, mas mudando a realidade de várias pessoas. E a gente fica tão orgulhoso e tão feliz disso. Ontem mesmo, na edição de ontem, que foi de uma ótica aqui na região central de Lajeado, que eu olhei para o Dani e falei assim, cara, tu já parou para pensar que se alguém perguntar para a gente o que a gente faz uma quarta-feira de noite, eu falei, a gente fecha as principais ruas da cidade para fazer o pessoal correr. Demais, né? E hoje vai muita gente, né? Porque eu vejo nos stories semanais, muita gente mesmo, sei lá, eu vi, acho que foi a do pijama,
eu acho que foi do pijama, que eu achei que tinha, sei lá, umas 400 pessoas brincando, porque tinha gente que não lavava. Tinha uma que vocês mostraram que estava num posto de gasolina, não me lembro qual foi das edições, A do mas eu pijama. olhava assim, tinha um mar de gente, não acabava. Eu falei, gente, isso é uma quarta-feira à noite, sabe? Assim, então, realmente, vocês conseguiram fidelizar e transformar o conceito de muitas pessoas, né, sobre o que é esse envolvimento com toda essa prática, né? Você sabe uma É, coisa que eu fiquei muito feliz quando eu larguei agora na Maratona de São Paulo? Duas pessoas além da minha filha largaram comigo. Uma pessoa que trabalha comigo, estava no quinto ciclo de maratona, começou comigo, quando eu chamei ela para ir para Chicago, ela era sedentária, ela nunca tinha colocado um tênis no pé para correr. E ela fez o primeiro ciclo, se apaixonou e estava saindo, largando no quinto ciclo comigo. E uma outra, uma aluna, que também era sedentária e estava largando pela terceira vez, porque depois de ter aula com a gente, entendeu o valor da corrida e estava vivendo ali a oportunidade, veio do Rio para São Paulo para fazer a maratona com a gente. Então é que muito legal. legal a gente ter essas histórias, né? Imagina você com 400 histórias, com 500 histórias, sabe? E todas as idades, né? Porque às vezes você vê que tem o filho com a mãe ou com o pai, direto a gente vê nas imagens que tem assim a família reunida mesmo, né? Então é um momento de confraternização de famílias, né? Se você for olhar ali, é uma confraternização familiar. É fantástico, porque a gente tem as duas situações. A gente tem os pais que levaram os filhos, e a E gente os tem filhos, muitos filhos que levaram os pais. E é fantástico. Quando a gente começou, eu sou bem franco e não tenho vergonha de dizer, quando a gente começou, a gente nunca imaginou que a gente ia conseguir atingir crianças e adolescentes, olha né? que massa. E hoje a gente vê, cara, os adolescentes vindo correr, tipo, combinando de vir no vão pro corre. Tipo, é uma coisa, é difícil É tu um atingir programa. esse público, sabe? É Sim, um público que é exigente, que frequentemente a gente ouve dizer, ah, essa geração não quer nada, só quer mexer no celular. Cara, será que não é um pouco do nosso comodismo de tentar fazer alguma coisa atrativa para eles, né? sim. Ou será que não são os próprios pais que estão se limitando a dar o próprio divertimento relacionado a telas? Né? Então, tem sido muito bacana de ver isso. Inclusive, ano passado, a gente fez uma largada de uma escola aqui, porque os alunos nos procuraram fazer a Nossa, largada de lá. que Né? máximo. E Que foi em máximo. agosto, foi em alusão ao Dia do Estudante, e a gente desafiou todo mundo a vir correr de mochila, vazia, né? Óbvio. E tinha muita gente correndo de mochila, foi muito divertido. Nossa, eu imagino. Mas você sabe que você falou uma coisa que foi um ponto abordado a semana passada. Eu fiz uma entrevista com a Luísa Batista, que é triatleta, e a gente estava falando nisso, né? Que ela cresceu numa cidade pequena do interior de São Paulo, em Araras, e eu cresci numa cidade pequena do interior de São Paulo também. E a gente estava falando exatamente o que você falou. Quando você cresce numa cidade de interior, você tem uma oportunidade de experimentar o esporte inserido na sua vida. Então, para todo lugar que eu ia de bicicleta. Era o meu veículo de transporte desde os 5 anos de idade. Então, assim, eu era muito pequena, eu e meu irmão, a gente ia para os lugares de bicicleta. Né? Tudo que você vai fazer, ou você vai andando, você vai correndo. Então, naturalmente, você tem a prática de uma atividade que envolve o seu corpo e a energia desse corpo todos os dias. Não é que você vai, eu vou 3 vezes por semana. Ia nadar. Ia nadar, passava a tarde inteira nadando no clube. Né? Então, assim, a gente é de uma região que é muito perto do Rio Tietê. Então, a gente ia para o Rio Tietê. Então, a gente ia andando de casa até o Rio Tietê, 5 quilômetros. Ia, caminhava, brincava no Rio Tietê, depois voltava mais 5 quilômetros. Então, quer Uhum. dizer, naquele dia você andava 10 quilômetros. Então, é como se fosse uma rotina para a gente. Não é assim, eu tenho que fazer alguma coisa. O corpo sente se você não fizer. E eu acho que isso é uma grande vantagem de se viver numa cidade. Talvez hoje a gente não tenha mais tanta essa facilidade como no passado, até porque você está Uhum. falando de 35, eu estou falando de 51 anos atrás. Então, imagina, eu cresci numa época em que realmente até a televisão era ainda muito limitada. Né? A gente assistia na televisão de vez em quando. Eu me lembro 2, 3 programas semanais que, assim,
de repente no domingo eu assistia, mas o negócio era realmente brincar no quintal, era pular corda, nossa, quanto pular corda, jogar queimada na rua, né? Fazer torneio de queimada na rua. Então, naturalmente, você estava praticando uma atividade física. É diferente de você que se inscrever numa academia para fazer tal atividade, né? Eu falo que os meus pais a vida inteira praticaram muito esporte. Então, a minha primeira lembrança de infância, mais ou menos com uns 2 anos e meio, 3 anos, eu dentro de uma sala de ginástica, fazendo ginástica com a minha mãe. Porque era uma cultura, né? As mulheres faziam naquelas rodas, naqueles círculos, ginástica. Então, é muito diferente do que é hoje. Hoje não existe essa gama de possibilidades. Quando vamos para o Corre e Vem e traz esse resgate dessa oportunidade de você ir para as ruas, né, com esse propósito de explorar a rua e sentir bem-estar nessa exploração, ele resgata um valor da nossa infância, mas que proporciona uma experiência que hoje a maioria das pessoas não tem. Uhum. E é legal porque se transforma um movimento cultural da cidade. Eu lembro das primeiras vezes que a gente cruzava as ruas principais, o trânsito não entendia o que estava acontecendo. Né? E parece que as ruas são feitas totalmente para os carros, e não é necessariamente uma verdade. Né? Óbvio que tem que ter o respeito de ambos os lados, mas Sim. a gente pode correr na rua, desde que a gente consiga oferecer segurança, atravessa as ruas da cidade e o pessoal do trânsito buzina, chama, interage com a gente. Então, mesmo a galera que está no trânsito sabe o que é o Vamos pro Corre. Né? Então, é uma coisa que está mudando a própria cultura da cidade. E a gente vive num momento, mulher, tu entende muito mais e com propriedade sobre isso que eu. A partir do momento que está escuro, para as mulheres irem para a rua, é um problema de segurança. Né? E Eu hoje sou a gente professora. entende? Então, hoje 60, talvez 70% do público do Vamos pro Corre seja feminino, porque a gente também consegue, como tem muita gente, fica um espaço, fica um momento seguro para as mulheres, né? E são vários fatores que fizeram o Vamos pro Corre dar certo. Mas o que tu traz desse momento com os pais e os filhos, e da tua lembrança com a tua mãe, é uma das coisas que a gente mais fala. E eu, como profissional na minha atuação, também digo, uma das melhores coisas que tu pode fazer para o teu filho, seja ele criança, adolescente, é tu praticar uma atividade física junto com ele. Porque tudo que tu quer é que o teu filho seja saudável. Tudo que tu quer é que o teu filho tenha um bom desenvolvimento cognitivo. Então, se tu tá saindo para a rua com ele para correr ou para pedalar ou indo na academia com ele, tu não tá só fazendo com que ele se movimente. Tu tá criando memórias afetivas nessa criança relacionadas à atividade física, ao esporte. E o que que vai acontecer? Tu vai concordar comigo que às vezes tu sente um cheiro e tu tem alguma lembrança de algum momento da tua vida. Tu ouve uma música, tu tem uma lembrança de outro momento da tua vida. Nessa criança, daqui a 10, 15, 20 anos, quando ela for fazer a corrida, ela vai lembrar, ela vai ter uma sensação de prazer, porque mesmo que inconscientemente, ela vai ligar aquele momento aos momentos que ele teve com a mãe, com o pai, enfim, do passado. Né? Então, a gente está criando nessas crianças memórias afetivas que vão, sim, afetar na forma com que essa pessoa vai se relacionar com o esporte no futuro. Então, o Com que a o gente está corpo, com a fazendo? saúde, né? O corpo, e é uma consequência, porque a gente tem acesso às pesquisas que mostram que um desenvolvimento físico está relacionado a um desenvolvimento cognitivo. Né? Então, tu quer que a tua criança, teu filho seja saudável, tu quer que ele seja inteligente, é importante que ele se exercite e é mais importante que ele goste de se exercitar. Né? Então, e para a gente saber que a gente está se envolvendo diretamente com isso, para mim é fantástico. Eu me sinto realizado, eu me sinto feliz demais. Às vezes a gente passa por dias estressantes, por momentos estressantes, mas o dia do Vamos pro Corre é um negócio que eu volto para casa de alma lavada, feliz de estar realizando uma coisa boa, sabe? Energizado, né? Agora me conta uma coisa, né? Você, pelo que eu entendi, você disse que há 11 anos atrás você começou na organização de corridas, né? E 11 anos atrás o cenário era muito diferente. Eu comecei a correr quando as minhas filhas tinham 3 anos de idade, então tem 25 anos que eu corro.
E eu conto, ninguém acredita, assim, era um chip amarrado no cordão do tênis, né? Era 50 homens para uma mulher, era uma prova a cada, sei lá, 3, 4 meses, que você ia para a cidade universitária fazer, então era assim, uma coisa super limitada. De repente, aqui em São Paulo surgiu o circuito da Track and Field, que acabou dando mais oportunidade, né, assim, para que outras pessoas também começassem a correr, mas mesmo assim tudo muito limitado. Nos últimos anos que a gente teve essa explosão de volumes de provas, assessorias de corrida e tudo mais, né? Como foi lá no começo, há 11 anos atrás, né, para você iniciar? Imagino que tenha tido uma série de, assim, de desafios mesmo que foram sendo vencidos à medida em que a corrida começou a tomar uma outra conotação na sociedade. Mas imagino que lá atrás era muito mais desafiador, não era, Miguel? A primeira etapa do Circuito dos Vales teve 110 inscritos. Hoje nós temos praticamente o mesmo número de pessoas que trabalham no Circuito dos Vales. Né? Eu comecei lá no início, eu tinha 24 anos, era bem novinho, estava estudando ainda, e o Circuito dos Vales começou com a academia que eu trabalhava, né? E justamente por eles perceberem que tinha esse gap, esse espaço de trazer uma corrida mais bem organizada para o interior, né? Na época, para tu ter uma prova com cronometragem de corrida, tu tinha que correr em Porto Alegre, né, que é a capital. Uhum. No interior, essas provas não eram muito difundidas. Tinham umas provinhas que ainda aconteciam no bilhetinho, né, que tu ia lá e colocava no prego lá e tal, e depois tinha que fazer toda a apuração. Cronometragem era muito longe disso. Então, eles perceberam essa necessidade de inovar e trazer uma corrida para cá. E a minha primeira participação na corrida não foi na organização, né? Eu alongava os clientes da academia após a sua chegada. E aí, pouco a pouco, eu fui assumindo. Na segunda etapa, na segunda edição, eu já fui responsável por sinalizar o percurso, né, com placas e tudo mais. Depois eu corri a prova, voltei, não fui para o pódio porque eu tinha que desmontar o percurso. Foi a única prova do circuito que eu corri. E da terceira até, eu passei uns 2 ou 3 anos fazendo isso, eu cronometrei a prova, né? E aí no último ano eu ajudava a organizar e a cronometrar. Depois a cronometragem foi terceirizada e aí eu fiquei de vez mesmo a partir de 2019, se não me falha a memória, 2018, 2019, na parte da organização mesmo, que era planejar a largada, chegada, ativação com patrocinadores mas era totalmente diferente, né? Na época, a gente dizia que uma prova, foi muito boa quando tinha 400 inscritos, né? Hoje a gente faz uma prova para 2.000, né? É muito curioso imaginar todo o boom que aconteceu nos últimos anos, principalmente após a pandemia, né? A Sim. galera começou a procurar mais atividades outdoor, né? Para arejar e talvez descobriram na corrida uma forma de ressignificar o esporte, de ter uma sensação positiva, de se relacionar com o meio e com outras pessoas. Mas a organização da prova mudou completamente, né? Imagino. Uma vez tu organizava uma corrida. Hoje, a gente organiza um evento que tem uma corrida. É Sim. muito diferente, porque na época os patrocinadores iam lá com um gazebo, né? Oh, tudo bem, somos de tal empresa, né? Tu podia ir lá conversar com eles. Hoje não, cada patrocinador tem uma ativação, é um relacionamento com o público, tem um jogo, Sim. tem uma forma de entregar um brinde, né? De ter o sampling lá na hora, e aí tu tem uma banda que está tocando, tu tem os palhaços que interagem com as crianças, aí tem um patrocinador que tem brinquedos infláveis, e também tem uma corrida de 3, 5 e 10 quilômetros que reúne 2.000 pessoas, né? E aí, Também, né? entende? Então, é tudo muito mais grandioso, o próprio corredor também já está mais exigente, né? Tu não pode Sim. correr o risco de fazer uma prova com um ponto de água só nos 5 quilômetros, tu tem que ter uma medalha bonita, a tua cronometragem tem que dar o resultado exato, porque todo mundo acompanha no relógio. Então, antes era mais fácil, era mais simples. Hoje não. Hoje o teu kit tem que ser elaborado.
né? Tu não pode receber só Né? o número de peito e a camiseta, não. Tem que ter um brinde de algum patrocinador, tem que ter alguma coisa. Então, e atender essa necessidade, essa exigência, também foi uma coisa que a gente foi passando a aprender, né? Então, quando eu falei que a gente tem 100 pessoas que trabalham com o evento, a gente tem geralmente próximo disso. Sim, eu acredito. Eu acredito. Você sabe que eu participei já algumas vezes de uma prova que acontece no final do ano, que se chama Babbo Natale, na Itália. E eles fazem uma prova em algumas cidades da Itália, com percurso de 5 e 10 quilômetros. Toda a renda é revertida por um instituto que trata crianças com câncer, mas o kit deles é a coisa mais interessante do mundo. Como é no período de Natal, a camiseta é trocada por uma roupa de Papai Noel. Então, todo mundo recebe uma roupa de Papai Noel. E aí, tudo que você pode imaginar que um bom italiano gosta. Então, vem nhoque, vem Nutella, vem molho de tomate. Então, o seu kit é literalmente um kit com todas as pastas, coisas assim nesse sentido, sabe? E no dia, todos os corredores vão vestidos com a roupa de Papai Noel. Então, você olha, tem um mar de gente, todo mundo vestido com a roupa de Papai Noel. Eles têm um mascotinho, que é normalmente o mascote da prova daquele ano, e aí as pessoas normalmente levam esse mascote que é pequenininho, assim, de pelúcia, e aí todo mundo faz o percurso vestido de Papai Noel. É muito interessante, porque você olha, assim, né, essas provas eu consegui fazer com toda a minha família, e foi muito bacana, porque fomos nós 4, meu marido, minhas filhas, todo mundo vestido de Papai Noel, e é uma prova que eu sempre tento conciliar a nossa agenda para estar, normalmente a gente faz em Bolzano, para estar lá no período que acontece, porque é muito diferenciado, sabe? É um evento realmente, e é algo que, de novo, deixa de ser, mais uma prova, passa a ter uma memória que faz muito sentido para você, né? Porque você corre, porque é toda uma experiência, né? Então hoje as pessoas buscam mais do que uma corrida, elas buscam uma experiência. Eu lembro que quando eu comecei a ouvir falar sobre corrida, meu pai falava sobre o Cooper. Foi na época que o Cooper começou a ser difundido no mundo, e o meu pai falou: preciso fazer isso, porque isso é muito bom para o coração. E o meu pai começou a fazer Cooper, e eu comecei a imitar meu pai. Eu era criança, eu comecei a imitar. E no final das contas, meu pai tem 85 anos e corre até hoje. E eu continuei correndo também, exatamente pelo método Cooper, que eu já nem sei mais o que era, mas assim, eu lembro que meu pai comprou um livro, colocou em cima da mesa o livro, e era assim, nossa, era o que se falava no momento, né? Então, a corrida ganhou uma conotação completamente diferente nos dias atuais, e eu tenho certeza que ainda esse mundo é um mar de possibilidades que vai se abrir aí em muitos sentidos, em muitas direções, né? Eu vi que já tem empresas que dão bônus, benefícios para as pessoas que correm, empresas que já têm equipes de corridas, várias aqui em São Paulo já têm equipes de corridas, né? E equipes de corridas, então, que eram poucas, hoje, Senhor Deus, você chega na USP, você chega no Ibirapuera, você vê o volume de equipes que surgiram a partir de toda essa febre, né? Então, realmente, que bom que um mercado do esporte pôde dar um passo nessa direção, porque é uma direção que proporciona bem-estar, é uma direção que proporciona, né, um autocuidado, uma autovalorização, né, alegria. Você não tem como terminar uma prova, você pode chorar de emoção ou você está com uma dor, mas no fundo você está alegre por ter terminado, né? Então tem todo um contexto de transformação de vida mesmo, né? Eu não sei se você chegou a ver algumas imagens de Boston, que foi nessa última semana, o brasileiro que ajudou o outro a chegar na linha, chega todo mundo, acho que o mundo viu essa imagem, né? E pensando muito nisso, eu falei, nossa, que bom, né? Que a gente pode ter cenas como essa, de alguém, né, que deve ter treinado muito para conquistar o seu RP e abrir mão de viver um RP, que a gente sabe que para o corredor não é tão simples assim, para realmente ser solidário e gerar uma oportunidade, uma experiência diferenciada para uma pessoa que naquele momento só conseguiria com ajuda, com o braço estendido de alguém, né? Então, que bom que dentro da corrida a gente consegue viver experiências como essas, né? E que são muitas, que se multiplicam muitas vezes. A gente assistir a essas experiências, né, a cada prova que a gente participa, né? Tem alguma experiência específica que você queira contar, né, de todos esses 11 anos de organização? Alguma coisa que você disse, nossa, aquele dia
para mim, pegou diferente? A primeira coisa que me vem em mente é como eu vivi todos os anos e todas as etapas do circuito, são 50 edições pelo menos, teve uma que foi muito marcante, que a gente passou por toda a pandemia, e no ano da pandemia, em 2020, o circuito teria 8 edições. E em 8 edições, com contrato com patrocínios e tudo mais, e foi um momento muito difícil, porque a gente não podia fazer provas. E a gente fez as 8 edições online, com transmissão ao vivo no Facebook, com entrevistas de gente de vários lugares do mundo. A gente entrevistou um atleta paralímpico brasileiro que mora nos Estados Unidos, a gente entrevistou galera que tem eventos que tem assessorias de corrida em todo o Brasil. Foi um momento muito legal, que a gente teve que aprender muito. A gente sofreu pra caramba porque a gente teve que sair totalmente da nossa zona de conforto. E aí, logo após, houve a venda, então, do Circuito dos Vales para esse grupo de comunicação. E em 2023, a gente fez a primeira edição do Circuito dos Vales de 2023, com 1.100 inscritos, sendo que até então o recorde de inscritos seria 500. E eu fui dar os avisos principais da prova e eu subi, e eu me lembro de me arrepiar, porque eu subi no palquinho, assim, para falar com o público. E eu olhei para trás, eu vi aquele mar de gente, e passou um filme na minha cabeça de tudo que a gente tinha vivido na pandemia, de tudo que a gente tinha passado com as edições voltando a pandemia, que o pessoal tinha que correr de máscara, todos os momentos que, sabe, que foi difícil para a gente, o pessoal querendo o dinheiro de volta, a gente não tinha o dinheiro para devolver. E aí eu olhei para frente, eu vi aquele mar de gente que até então eu não tinha visto num evento que eu organizava. E foi um momento que me deu um arrepio, assim, veio uma lágrima no olho de pensar, caramba, que lindo que é fazer parte disso, dessa história, né? Foi muito, muito marcante. E se eu pudesse separar se eu pudesse separar 2 momentos, esse seria o primeiro. E o segundo não é um momento, mas são os momentos após as provas atuais. A gente tem uma equipe maravilhosa de trabalho, que eu faço questão de elogiar toda vez, porque a gente resolve problemas que quem corre, quem participa do evento não faz nem ideia que existem. E a gente faz isso sem que as pessoas percebam, né? E depois do evento, a gente tira uma foto, todo mundo que se envolveu no evento tira uma foto no pódio, e a gente se abraça, a gente comemora, e é sempre fantástico, porque eu percebo neles a mesma vontade, a mesma gana que eu tenho de fazer tudo ser maravilhoso, ser perfeito no nosso evento, e ver eles comemorando é fantástico, é lindo. Qualquer momento desses, depois do circuito, eu estou em êxtase, parece que eu tirei 3 pianos das costas e eu percebo que eles têm a mesma sensação que eu. Então, de todo esse período de organização, seriam esses 2 momentos. Assim. E o próximo etapa é dia 3, né? De 3/5 agora. 3 de maio, no feriadão, aqui em Venâncio Aires, uma cidade próxima aqui. 2.100 inscritos, batemos recorde de inscritos também. Vai ser uma etapa linda, 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 linda. Que máximo. Eu entrei no site e eu vi que vocês têm as camisetas para vender, né? E eu amo camiseta, eu coleciono camiseta de prova. Eu vou comprar uma camiseta lá do circuito para eu ter até eu ir, porque eu ainda vou e vou participar. Eu falei que eu já tenho nas minhas metas desse ano ir para Lajeado, mas ir perto de uma quarta-feira para poder participar do Vamos Pro Corre, porque eu tenho realmente o objetivo de ir visitar as clínicas e tudo, e aí eu quero ir exatamente perto da quarta para conseguir ir participar com vocês do Vamos Pro Corre, e eu quero participar ainda pelo menos de uma prova do Circuito dos Vales, e aí de repente vou ver se eu consigo conciliar as duas coisas, né? Já minha convidada. Como você vai ser um prazer. Vou tentar convencer minhas filhas também. Pode vir, pode vir. É minha convidada. Só me avisa que eu te aviso, que eu te incluo aqui na listagem. Obrigada. Nós três já fizemos meia de Porto Alegre. Elas já fizeram 2 vezes, eu já fiz uma. E tenho por objetivo fazer a Maratona de Porto Alegre. Acho que é uma maratona bem legal no Brasil, uma maratona plana que, né, assim, que todo mundo deveria fazer. Acho que
que é bem legal. Mas, se Deus quiser, em breve eu estarei na região para experimentar, viver a experiência de todo o processo. Vai ser Miguel, uma eu honra. quero... Sim? Vai ser uma honra te receber Ah, muito aqui. obrigada. Nossa, eu vou ficar super contente, vou amar. Eu quero te agradecer por ter aceito o convite. Eu sei do seu dia corrido, sei do volume de atividades que você tem. Né? Foi até interessante porque a gente começou dando boa noite. Normalmente a gente solta o nosso podcast logo de manhã, mas tem um propósito para isso. Né? Nós gravamos realmente à noite porque era o horário que se encaixava na agenda do Miguel e a gente conseguiu fazer todo um encaixe para realmente acontecer, porque eu queria muito que acontecesse. Me conta uma coisa, só antes da gente terminar. Planos pessoais, quando vem uma nova maratona por aí? Sabe que no início desse ano eu já estava, digamos assim, tentando voltar para a maratona. Eu estou envolvido em muitos projetos profissionais, mas eu queria voltar para fazer a maratona porque me traz um benefício mental fantástico, né? Só que ela também demanda muita energia e para esse ano ainda não. Ainda bem que no início do ano eu não me comprometi a treinar para uma maratona, porque eu me conheço, sou competitivo, eu não ia conseguir, não, vou treinar para fazer a maratona de boa, não. Eu ia ir para a pista, ia encontrar a galera lá, daí eu ia ver, não, pô, eu também consigo, também quero. Não ia dar certo. Então eu me inscrevi para a meia maratona, vou fazer ela junto com a minha namorada, que também é corredora, e vou estar muito feliz de Legal. cruzar, de ter esse momento, esse espaço com ela, que está sempre comigo aí, me apoia em tudo, e vai ser um momento muito bacana. Mas eu vou voltar a fazer maratona em breve, talvez ano que vem, E aonde vai ser a meia desse ano? em Porto Alegre, em Porto Alegre. Ah, em Porto Alegre. A meia agora que Porto acontece Alegre. no final de maio, né? É o último final de semana Isso, de maio, né? isso E aí. tem uma turma grande da nossa assessoria que vai participar, bem grande mesmo. A maratona de Porto Alegre é sensacional. É muito bem organizada, é plana, é boa. Caramba, eu fiz a maratona de Buenos Aires e, cara, de verdade, a maratona de Buenos Aires é fantástica, mas não tem a energia que a maratona de Porto Alegre tem. É Concordo. surreal. É diferente correr aqui. Fica o convite. Eu fiz a meia, não fiz a maratona, mas Ah, assim, sim. senti um pouco dessa energia toda. E eu tenho o marido de uma amiga minha que eu acho que ele já fez umas 15 maratonas, e dessas 15, acho que umas 5 foi Porto Alegre. Porque ele fala que realmente é um lugar assim, tanto é que ele está indo esse ano de novo. Ela até falou: Meu, de novo eu vou para Porto Alegre, porque ela corre, mas não corre maratona. Lá vou eu com ele esperar ele para completar a maratona. Mas eles também falam isso e eu concordo. Né? A vez que eu pude estar na meia foi assim uma experiência muito legal mesmo, muito ímpar, muito diferenciada. E quero te lembrar então que eu sou voluntária no que diz respeito ao seu aplicativo, porque eu quero conhecer tudo isso e eu quero multiplicar essa informação, porque eu tenho vários alunos que são sedentários e que eu fico pegando no pé, que eu fico pedindo para fazer uma escolha diferenciada, que eu fico realmente pedindo para repensar no que diz respeito à postura com relação à atividade física, e eu quero experimentar esse aplicativo para quando ele realmente estiver no ar e pudesse estender para os meus alunos, e quem sabe aí não é a ferramenta que está faltando para que eu consiga convencê-los a viver uma nova experiência no que diz respeito à prática esportiva. Então, conte comigo e vou participando também através dos meus stories um pouquinho de todas as experiências que eu vou tendo no aplicativo. A gente vai trocando informações. Com Miguel, muito certeza. obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, né, por todas essas palavras que eu tenho certeza que vão gerar, sabe, uma nova semeadura em muitos corações, um repensar em muitos corações. E um dia, quando eu retomei todo o meu processo de corrida, as minhas filhas eram pequenininhas e eu retomei realmente a minha prática de corrida, eu jurei que, da mesma forma que eu tinha visto um comentário, lido um comentário, e aquilo tinha transformado a minha vida, sempre que eu pudesse, eu levaria um comentário, levaria um estímulo, levaria um convite para que mais e mais pessoas se envolvessem em processos semelhantes. E hoje eu tive a sua parceria com muita força, com muita intensidade. Eu agradeço muito por você ter passado, né, no nosso podcast e ter deixado uma impressão, uma marca registrada tão grande, tão positiva. E vou ficar aí na torcida para o ano que vem você voltar, para que a gente também possa ver você brilhando nas maratonas, né, entregando o seu melhor resultado ali.
Muito obrigada. Sucesso, que o Vamos Pro Corre se multiplique cada vez mais, né? E que cada vez mais possa proporcionar bem-estar, né? E muitas colheitas de muitos frutos na vida de muitas pessoas. Deus abençoe. Muito obrigada. Sucesso. Eu que te agradeço, muito obrigado pelo convite, foi um prazer conversar contigo, uma energia muito boa e é tão bom se conectar com gente assim. Pô, obrigado e sempre que quiser trocar uma ideia, não precisa necessariamente gravar um podcast, fico à disposição. Muito obrigado, Com Kátia. certeza. Não fala 2 vezes. Deus abençoe.